Samuel, 1 Samuel, que a gente vai olhar aqui. 1 Samuel 2:2, tá bom? Todo mundo abrindo, porque nós viemos ouvir e aprender a palavra de Deus. E nós estamos aprendendo uma história maravilhosa, né? E aí eu preciso que alguém venha ler para mim bem alto aqui na frente. Quem é bom de leitura pode pegar outro microfone. Porque a gente está gripada, então eu quero outro microfone. Vem. Som. Acabei falando com o microfone, mas creio que Jesus manda. Como é o seu nome? Maitei. Maitei, vai ler e vocês vão acompanhar, tá bom? Todo mundo acompanhando. 1 Samuel, quanto? 2:2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti e rocha nenhuma há como nosso Deus. Amém? Todo mundo acompanhou? Agora é o seguinte, eu preciso de crianças para a gente aprender. Lembra que a gente tem a memorização, tá? Então eu quero a primeira criança pegando a plaquinha aqui, ó. Ela bem aqui. Todo mundo não precisa moroso, tá bom? Fica bem aqui, ó, para mostrar para os coleguinhas. Quem tem 7 anos? Levanta a mãozona. Vem aqui com a tia Jamila. Quem tem 8? 8. Vem, Sara. Vem vocês. Vou com a tia Jamila, vamos. Então nós acabamos de ler aonde? Nós lemos aonde? Na palavra de? Na Bíblia, né? A Bíblia tem a palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos dizer bem alto aqui, ó. Ninguém é santo. Gente, filho de um para mim. Só fica aqui, ó. Vem, vem. Isso, só troca, porque você começa daqui, ó. Leitura. Troca no fim, aqui, ó, rapidão. Isso. Gente, olha os números. Pronto. Ninguém é santo como sem balançar a pá. Só podem crianças, eu vou vocês. Vamos lá, para a gente não perder tempo, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá? Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Aí, rapidão, vou ler, aí depois a gente vai todo mundo junto, vamos lá. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Tá bom? É pra gente guardar onde essa palavra, gente? No coração. Botei 20, né? Pra gente guardar a palavra no coração. Esse é o momento, guardar no coração. O salmista diz que ele viu a palavra, na verdade ele guardou a palavra no coração. Jeremias diz que quando ele viu a palavra, ele logo as comeu. Isso aí, ele se alimentou da palavra do Senhor. Então vamos lá. Ninguém alto. A última vez aí não baixar as placas. Tá bom? 1, 2, 3 e vai. Porque
foi um profeta de quem, gente? Um profeta de Baal? Um profeta de Deus. E o versículo falava que Deus, não há Deus, né, santo como nosso Deus. E Elias, ele é o profeta desse Deus santo. Vocês sabem o que é santo, crianças? O que é santo? Uma pessoa espiritual, o quê? Separado, muito bem. Na nossa história, nós sabemos que começou muito tempo atrás, desde a época de Abraão. O que Deus disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra, do meio do teu povo, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus prometeu para ele que ele seria abençoado. Quem abençoasse Abraão seria abençoado. Quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. E foi assim. Abraão foi fiel? Sim, Abraão foi fiel. Mas aí passou-se os anos. Aí nós temos um monte de criança grande. Pai, Senhor, criança grande. Eu gosto das crianças grandes olhando a gente, não é legal? Gente, você também pode participar com a gente, viu? Tem uns jovens ali que estão aprendendo. Ó, Senhor, dá me ajuda, por favor. Estou aqui. Então, eu estava falando de Abraão. E aí, a Destra passou muitos anos. E Abraão morreu. E aí, ele conquistou a promessa, ele deu a terra, onde Deus prometeu para o povo de Abraão. E aí, passou-se os anos, o povo de Israel, de Abraão se tornou o quê? Lá no Egito, EBF ano passado, o que aconteceu? Se tornou escravos. Aí quem foi que libertou? Deus, através de quem? De Moisés, isso mesmo. Aí passou-se os anos e aconteceu que o povo, eles queriam um rei. E aí Deus deu rei para eles? Deu? Deu, não deu? Como era o nome do primeiro rei de Israel? Que eles queriam ser iguais às outras nações. Deus disse que eles eram separados, mas nessa hora eles queriam ser iguais. Como era o primeiro rei? Saul. Ele se tornou rei. Deus se agradou com Saul? Não. Aí Deus levantou outro rei. Quem foi o outro rei? Davi. Deus se agradou de Davi, mas Davi também ele errou um pouco. E aí Deus, ele amou a Davi e disse que Davi, mesmo ele errando, Deus perdoou. E aí Davi, ele morre também. E quem é que fica no lugar de Davi? Salomão. Aí Salomão, ele quer expandir. Ele disse, agora eu quero meu reino grandão. Aí em vez dele olhar para Deus e dizer, como é que meu reino vai ser grandão, Senhor? Eu quero um reino bem grande. Sabe o que aconteceu? Começou a se apaixonar por todas as mulheres daquela terra. Que Deus disse que não era para eles se casarem com as pessoas de outras nações. Era para eles se casarem entre eles, porque Deus iria abençoar aquele povo. E aí Salomão fez isso? Não. Se casou com muitas mulheres. E aí, para a gente entender a história, Salomão se casou com a adoradora da deusa que nós estamos falando, que a rainha vai adorar, que é a Aserá, uma das adoradoras. E aí vai se passando e Salomão, por desobediência, Deus vai permitir o que acontece? Que o reino dele se dividiu. O reino de Davi se dividiu. E aí aconteceu, 2 tribos foram para um lado e as outras 10 tribos foram para outro lado. E das 10 tribos, quem ficou governando foi um rei chamado Jeroboão. Vocês lembram? Estamos na história já, né? E Jeroboão, ele também não buscou ao Senhor, porque todos eles, gente, eram crentes, não é? Eram descendentes de quem? Já nem falou lá do início? De Abraão. Eles eram descendentes, Deus tinha dado promessa, eles eram servos de Deus. E aconteceu que Jeroboão ficou com medo. Olha, as tribos estavam divididas. Aí ele disse, sabe, para não acontecer que o povo ia lá para ajudar, para adorar, né, Deus, e eles esquecerem de mim, eu vou criar uma
ele era um rei tão mau. E quando ele começou a reinar, ele se casou com uma mulher chamada o quê? Jezabel. E ela era adoradora justamente desses deuses, a deusa Aserá. Gente, eu fui atrás buscando sobre essa deusa, ela é terrível. Ela é uma deusa que ela vem, até hoje, ela influencia em muitas coisas da nossa sociedade. Ela influencia no São João, tem boi? Pois é, influencia. Tem a quadrilha? Pois é, influencia. Então, às vezes, está muito bonitinho a menina vestida de quadrilha. Pois é, vem lá dos deuses antigos. A gente não pode. Nós somos o quê? Separados. Crianças, nós somos separados. Se somos separados, a gente não tem que achar bonitinhas as coisas. É claro que a gente vai respeitar, não vai chamar ninguém por nome nenhum. Mas a gente vai dizer assim, olha, a Bíblia diz que Deus é o único Deus. E eu não posso participar disso aqui na escola, porque Deus, ele me separou. E eu sou separada e eu acredito assim que Deus, ele não vai dividir a minha adoração com ninguém. Então eu quero, e Deus quer que eu o adore em espírito e em verdade. Eu não preciso ver Deus para eu acreditar nele. Eu não preciso ver nada, né? E voltando a Acabe, então Acabe era um rei muito mau. E aí quando Elias, né, vem a Acabe, ele lança uma palavra. Qual foi a palavra? Que não haveria mais o quê? Chuva. E aí o que aconteceu? Choveu? Gente, não havia chuva e nem orvalho. Você sabe o que é orvalho? Orvalho é assim, ó. Quando a gente acorda de manhã, se vocês quiserem ver, principalmente no interior, quando a gente vai lá pro interior, você acorda de manhã cedinho, umas 6 horas, você vai lá fora. Você vai olhar a grama, se tiver grama, matinho, a folha vai estar toda molhadinha. Quem já viu isso? De manhã cedão. A folha está toda molhadinha. Aquilo é orvalho. Mas Elias disse que não haveria nem chuva e nem orvalho. E aconteceu. Por quê? Porque Elias era um homem de Deus. Era um profeta que Deus usou naquela época para mudar aquela situação. Tem muita gente conversando. A voz da tia não está legal. Coleguinhas aí, não converse. Vocês estão perdendo aquela história. Eu sei que está ansioso para alguma coisa, mas vamos lá ouvir. Então, quando ele lançou aquela palavra, aí o Elias foi mandado para onde? Me ajude. Foi mandado, Deus mandou ele para onde? Para onde? Para uma ilha? Não, ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto. Aí ele foi lá próximo ao rio de quê? Rite. Vamos dizer rio? Querite. Mas como ele tinha dito que não haveria nem chuva nem orvalho, aquele rio Querite, ele simplesmente secou. Porque lá no rio Querite, crianças, ele estava alimentado por quê? Pelos corpos. Deus mandava pão, mandava carne, e dava muito bom, né? Mas o rio aconteceu com o rio? O rio secou. E aí Elias teve que sair de lá e vir, né, voltar novamente. Aí Deus mandou ele sair. E quem é que ia sustentar ele? Uma viúva. Aí a viúva ficou lá. Não, a viúva não tinha nadinha. Olha como é que esse Deus, né? A viúva era uma viúva, não era uma mulher rica, não tinha descendência, mas só tinha um filho. E Deus ainda manda ele para ir para lá. Então ele tinha o quê no coração? Fé. Gente, sem fé não tem como, né? E Deus, porque Deus queria abençoar aquela viúva. E aconteceu o que aconteceu com a viúva? O filho dela morreu. O filho daquela viúva morreu. Eu trouxe ele aqui bem rapidinho para a gente ver. O filho da viúva morreu. Aí o que aconteceu? Elias fez o quê, gente? Se desesperou? Meu Deus, mas ela estou na prova. Ela estou na casa de uma viúva. E ela ainda tudo mata o filho dela. Ele orou. E aí aconteceu o quê? Que a criança ressuscitou. Pelo que eu entendi, criança foi a primeira ressurreição.
Elias vai lá para Samaria, lá para onde está o rei. Qual é o rei que está lá? O rei Acabe. E aí Elias vai. E só quando ele vai chegando lá, acontece algo. Deixa eu ver aqui meus visuais. Vou precisar de criança ou de adulto para me ajudar. Cadê a boneca? Deixa eu só me organizar. Nem entendeu os adultos, que é muita coisa aqui da pregação, para te não bagunçar. Certo. Esse vídeo, por enquanto, nós vamos descartar. E nós vamos pro início, tá bom, crianças? Eu vou contando e vocês vão me ajudando. Ó, Elias, ele chega lá e aí ele vai ter um encontro com um outro profeta. Por quê? Porque o rei Acabe tá tudo seco, né? Não tem água, não tem capim, não tem gramado. E aí o rei Acabe, ele foi à procura de mato, de coisa verde, alguma coisa que desse vida lá. E quando Elias chega, um profeta também chamado Obadias, vamos dizer? Obadias. Obadias olha o profeta Elias e ele reconhece. Quando ele reconhece, ele se dobra diante dele e diz: meu senhor, o senhor aqui é o senhor mesmo? E ele diz: sim, sou eu. Aí eles conversam entre eles e ele diz para ele que ele quer falar com Acabe. Aí ele se desespera. Por que ele se desespera, Obadias? Por que será? O Elias não estava fugindo? Fugindo de quem? Do rei Acabe e da Jezabel. Como é que Elias quer ir lá falar com ele? É muita ousadia, né? É muita fé. Pois ele diz: quando o Obadias ouviu isso, ele entrou em pânico. Mas sabe por que ele entrou em pânico também? É porque ele pensou: na hora que Elias está aqui, né? E manda chamar o rei, eu vou lá chamar o rei Acabe. Quando eu chegar lá, o rei Acabe, o Elias evaporou. Deus leva ele para outro lugar. E aí quem é que vai lá? Quem é? Obadias. Aí ele disse: não, meu senhor, não faça isso. Porque ele não queria nem deixar ele. Aí ele disse assim. Aí o Elias disse: eu te prometo, né? Ele prometeu que ele iria falar com Acabe e que não ia acontecer isso. Então olha só, criança, quando Elias se aproxima do rei Acabe, ele já tem uma visão totalmente diferente. Enquanto Obadias se dobra e reconhece que Deus usou Elias para que não houvesse mais chuva, para que acontecesse aquilo ali, o rei Acabe, ele está em pecado. Isso é, ele está em idolatria, ele está tão sério que ele já vê o Elias como perturbador. Você sabe o que é perturbador? É o quê? É alguém que perturba. Ele está ali, ele fica ali, né? Aí quando ele olhou, ele disse: olha o perturbador de Israel. Por que ele chamou ele? Porque na visão de Acabe, Elias que tinha feito aquilo tudo. Tinha feito a fome, os animais morrerem, tinha feito. Mas era ele, o Elias, o culpado, crianças? Não. O que era a culpa de tudo isso? O pé e o pecado de idolatria. O pecado de idolatria ele tinha causado, porque por causa da idolatria, Deus tinha mandado Elias e o Elias tinha lançado aquela palavra. Então a idolatria é isso. O Acabe, ele se casou com uma mulher que ela adorava uns deuses, né? É o deus Quemo, o deus Moloque, que é o deus que ele recebe crianças, né? Vocês já viram tem um mês aí, crianças, que eles pegam, as pessoas pegam. Lembra que eu estou falando da influência? As pessoas pegam bombons, consagram a como é que eles chamam, meu Deus? São Cosme e Damião, não tem? Tem um monte
ele quer crianças. Todos os bombons são sacrificados para esse Deus. Então a gente não deve pegar esses bombons, né? Se alguém lhe der esses bombons, não, obrigado. Porque eu não como esses bombons, porque eu sigo um Deus poderoso. E aí, tem criança que pega. Então essa deusa, por causa da essa rainha Jezabel, eles adoravam quem? O deus Moloque, vamos dizer, Moloque, Camo ou Quemo, e também o deus Baal. Baal era o pior deus. Por quê? Ele era considerado, e por isso que Deus mandou, né? Ele era considerado um Deus que controlava a tempestade, controlava o sol. Eu não trouxe tempestade, mas eu achei o sol criança. Que Deus é esse que controlava? Como é o nome dele? Baal. Ele controlava o sol, a tempestade e, segundo eles, ainda controlava toda a parte de vegetação, do clima. Então, esse Deus Baal, eles estavam cegos e adorando eles. E aí, vamos para a próxima. O Elias disse que ele não era perturbador. E, na verdade, o Acabe tinha que se arrepender, né? Não só ele, mas todo o povo de Israel. Então, Elias vai fazer o seguinte: eu vou fazer um prato. Acabe chama todo o povo de Israel. Chama quem? Vamos dizer alto? Chama todo o povo de Israel. Vamos lá? 1, 2, 3. Chama todo o povo de Israel. E também chama os 400 profetas de Baal. Elias fez isso por quê? Porque agora era um momento crucial. A gente vai ver, se Baal dominasse, né, a questão do clima, não tinha chovido. Choveu, gente? Não. Mas a idolatria, como eu falei, ela cega as pessoas. E o rei e todo o povo de Israel que estava adorando aqueles deuses, eles estavam como? Eles estavam cegos. Eles não conseguiam perceber que já tinham passado 3 anos e meio, que Deus tinha lançado uma palavra através de Elias, e que aquela palavra através de Elias estava se cumprindo. Mesmo assim, tiveram ele como quê? Como perturbador, vamos dizer? Perturbador de Israel. E quem era o perturbador de Israel? Quem era? Acabe e todo mundo que estava adorando os seus deuses. Então ele fez isso. Ele chamou Israel e quem mais? Os 450 profetas de Baal. Baal dominava quem, crianças? Me lembrem. O clima, o sol e a tempestade. Né? Então ele, dizendo eles, né? Que na verdade ele não fazia isso não. E aí ele fez isso. Vamos para a próxima, para a gente ir para frente. Gente, minha voz está desaparecendo, fica intercedendo aqui durante a noite. Já está na próxima? Certo. Aí, o Elias disse assim: olha, me tem 2 bezerros. O que deram para Elias? 2 bezerros. Vamos dizer algo, gente. 2 bezerros. Isso, e esses 2 bezerros seria um para Elias e outro para os profetas de Baal. Tá bom? E ele disse assim: olha, vocês vão pegar, mas vocês não podem botar fogo. Não podem. Vocês vão tratar o animal e vocês não podem botar o quê? Fogo. E assim eles combinaram. Elias disse assim: olha, aí trouxe os 2 bezerros, né, para ele. Ele disse: não, vocês podem escolher. Escolhe aí qual bezerro vocês querem. Aí os profetas de Baal vão pegar esse aqui. Pegaram. E aí ele disse assim: vocês vão clamar. O Deus que responder com fogo, esse verdadeiramente será o Deus. Mas
para o Deus para quem? Baal. E eles clamavam, gente, isso foi de manhã. Vamos supor que eles começaram bem cedão, 6 horas da manhã. Começaram a clamar. E aí foi dando 9 horas e nada. Aí o Elias disse assim: olha, talvez ele esteja dormindo. Clame com mais força. E assim eles fizeram. E assim eles clamaram. Mas eles eram assim, eles tinham as artes mágicas. Então eles usaram todos os tipos lá e nada do fogo descer. Aí ele disse: não, agora vamos fazer o quê? Nos cortar. Então eles se cortaram. Olha só como é a idolatria, a cegueira. Crianças, a Bíblia diz que nós não devemos fazer marcas na nossa pele, no nosso corpo. E o inimigo de nossas almas, ele é mau. Ele faz as pessoas se cortarem. Então eles ficaram todos cortados. Traz nós para cá, crianças. Vamos ver essa imagem. Olha como eles estavam. As pessoas que não conhecem a Jesus, e isso é importante para nós, crianças, vamos falar de Jesus para as pessoas, elas não sabem disso. Elas sobem monte, elas ficam com fome, elas andam descalço, elas sobem escada de joelho, tudo em busca de uma bênção, tudo em busca de um Deus que não existe. Então, eles ficaram clamando. Olha aqui o bezerro dele lá em cima. Mas ele ficou e disse: de repente ele está dormindo. Então continuem clamando. E aí passou. Que hora você começou? Ele já falou? 6 horas. Vamos supor que foi. Eu não tenho bem o horário, mas vamos supor que foi 6 horas. Aí deu quase meio-dia. Deu meio-dia. E nada. Nada aconteceu. Então Elias disse assim: vamos lá. Aí aconteceu que nada aconteceu mesmo. O Deus deles não conseguiu responder. Então Elias, ele vai dizer: agora é minha vez, né? Agora é a vez do nosso Deus. Aí Elias, ele pegou aquele bezerro. O bezerro que ele tinha, eram quantos bezerros? 2. Um de Elias e outro dos profetas de quem? De Baal. E aí ele pegou aquele bezerro. Aí sabe o que ele foi fazer? Ele foi consertar o que estava errado. E era o que? O altar. E aí a uma coleguinha já me disse ali, ele pegou 12 pedras que representam o quê? As 12 tribos de Israel. Lembra que eu falei que elas estavam separadas? Não foi? Tinham 10 para um lado e 2 para o outro. Mas ele pegou tudo junto, não foi? Botou e colocou lá. Aí lembra que ele podia colocar fogo? Ele colocou fogo? Não, né? Ele colocou o quê? Ele encheu de água. Olha que ousadia. Ele encheu de água. Então ele pegou, aqui estudando, foram 150 litros de água. Pensa. Ele fez um rego. Você sabe o que é rego? Quem sabe? Não? Mas é assim, ó. Não tem areia, terra, né? É como se ele fizesse assim, ele cavou e deixou um espaço para que ficasse água dentro daquele rego, né? Então ele arrumou. Olha o importante que nós temos que fazer. Para a gente adorar o Senhor, nosso altar não pode estar aqui. Não pode. Eu vou de qualquer jeito para a casa do Senhor? Não. Primeiro eu tenho que ter uma vida de comunhão. Eu vou louvar lá em cima de qualquer forma? Não. Elias, ele tinha o quê? Uma vida de comunhão. Por isso ele podia fazer aquilo. Aí Elias arrumou. E aí Elias, ele só fez o seguinte. Ele começou a orar e reconhecer Deus como Deus poderoso, como Deus que ouve, como Deus que atende. E esse é o nosso Deus. E antes dele terminar de orar, o que aconteceu, meninas? Abre aí para eles. O que aconteceu? Deus, ele derramou como se fosse uma tocha de fogo tão forte que a Bíblia diz que até aqui, ó, até as pedras. Vocês estão vendo as 12 pedras? Vocês estão vendo aqui a água? Vocês estão vendo tudo naquele altar foi consumido.
tudo. Gente, não merece glória a Deus? Vamos lá? Glória a Deus, aleluia! O nosso Deus poderoso, crianças, esse é o Deus que nós servimos. A gente não tem que ter medo. Elias não teve medo de ir em Acabe. Ele não teve medo de enfrentar ali Jezabel, porque ele sabia que ele estava correndo um perigo, ele ia morrer, ele tinha fugido. Mas ele sabia o Deus que ele servia. E ele mostrou para aqueles profetas. Os profetas de quem, gente? De Baal. E ele mostrou para Israel. Porque Israel é quem precisava mesmo ver. Não era eles que estavam adorando aqueles deuses? Então eles precisavam ver. E ele disse assim, num certo momento: se Baal é Deus, siga. Se Baal não é Deus, então não siga. Siga quem? Segue a Deus. E aí aconteceu que, quando aconteceu isso, que amanhã vai continuar essa história, que a gente já vem terminando, será que o povo vai se arrepender? Será que o povo, vendo todas essas maravilhas aí, será, crianças? Quando terminou, Elias ele foi lá para o Monte Carmelo, é um monte que tem lá em Israel, e ele foi para o monte e ele orou, né? Porque quando terminasse, não tinha medo, não esqueci esse detalhe. Quando aconteceu isso, o Senhor, ele sempre, Deus ele é muito bom, não é? Deus não é bom, gente? Deus não é justiça? Sim. E aí o Senhor mandou, através de Elias, que matasse todos os profetas de Baal. Eles não escaparam, porque eles eram responsáveis por aquela idolatria. Então, eles foram mortos. Vocês estão vendo? Porque todas as pessoas que cometem pecado, no final, se eles não se arrependerem, é a morte. Não tem como você ficar em pecado e achar que vai viver tudo bem. Não, o pecado ele nos mata. Ele parece prazeroso, eles estavam lá, eles dançavam, porque lá na beira para aquele bezerro, eles fizeram uma festa, eles fizeram sacrifícios, eles adoravam, parecia muito bom. Mas quando Deus ele agiu, ele destruiu aqueles profetas. E a minha voz se embora. Então, quando aconteceu isso, o rei Acabe, o profeta Elias, disse para Acabe que iria chover. E aí ele foi, né? Será que vai chover? Será que Deus vai cumprir? A gente vai deixar para amanhã, tá bom? Então, essa é a nossa história. Nós estamos quase terminando. Elias vai para orar, ele vai, e eu acredito que vai chover sim, porque Deus é fiel, não é isso? É porque a gente já está sem voz, né? Eu estou ficando sem voz. Crianças, vamos colocar aqui. E você, criança, tem alguma criança que renovou Jesus, alguma criança grande? Está com oportunidade. Porque nós estamos falando desse Deus grande. Esse Deus que um dia, né? Ele chamou um homem chamado Abraão. E ele chamou, e hoje nós sabemos que nós somos descendentes através da nossa fé. Porque nós cremos no Senhor Jesus. E nós sabemos que o pecado ele nos afasta do Senhor. Não é isso, crianças? O pecado nos afasta de Deus. Mas também quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que Deus é poderoso, que Deus ele é bom, então Deus ele nos perdoa. Existe alguma pessoa que quer nessa tarefa confessar